Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre como uma operadora de telecomunicações da Austrália inseriu publicidade em SMS pertencente à autenticação de 2 fatores da Google. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. E claro, agradecer a todos vocês que ouvem e seguem este podcast pela meia centena de episódios, sempre fiéis a ouvir cada episódio. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Vocês sabem o que são SMS? De uma forma muito resumida, é um serviço de mensagens curtas, ou seja, esta é uma função que permite aos utilizadores de telefones móveis a escrita, envio e recepção de pequenas mensagens de texto até 160 caracteres por mensagem, que podem conter letras, números, símbolos ou uma combinação destes. Agora, informações à parte, já alguns de vocês recebeu um SMS que era spam, phishing, publicidade ou mesmo até uma tentativa de burla? Quem aqui acompanha este canal de podcast sabe o quanto eu tenho debatido com este tema e o quanto eu tenho alertado, dando de certa forma algumas dicas de como prevenir isso. Da mesma forma, caso vocês não saibam, as SMS ainda nos dias de hoje são usadas por alguns serviços ou até mesmo por algumas empresas como meio de autenticação de 2 fatores, como suposta medida de proteção extra. Vou ser o mais sincero possível. Esta é uma das medidas de todas as que estão disponíveis no mercado a que menos oferece proteção. Porquê? Porque, em primeiro lugar, nos dias de hoje é fácil qualquer pessoa obter o nosso número. Agora, uma à parte, vocês lembram de eu bater tanto na tecla da privacidade e sobre a venda dos nossos dados em episódios anteriores? Pois bem, hoje qualquer pessoa ou qualquer empresa consegue facilmente o nosso número. E em segundo lugar, com essa informação, infelizmente, alguns criminosos digitais conseguem interceptar mensagens, e neste caso falamos de SMS, claro, e por consequência receber o código complementar de autenticação de 2 fatores, para então proceder ao login daquilo que se está a tentar aceder. Na notícia de hoje aconteceu com o utilizador e com o serviço da Google, pois quem, como eu, usa com alguma regularidade serviços da Google, sabe que das diversas opções que esta empresa disponibiliza para fazer a autenticação de 2 fatores é por via de SMS. Quem escolhe esta opção sabe que quando fazemos login no novo dispositivo, seja ele qual for, a gigante americana envia de imediato uma SMS para o utilizador daquele e-mail, um código para proceder à autenticação. E isto, claro, acontece após o utilizador introduzir a sua palavra-passe. O grave que aconteceu aqui, aparentemente aconteceu com uma operadora de telecomunicações da Austrália, ao qual não foi divulgado o nome da empresa em questão, que terá, alegadamente, mexido nessa SMS automática que a Google enviou ao respectivo utilizador, ao ponto de ter inserido, vocês perguntam o quê? Publicidade. Este utilizador, a quem aconteceu esta situação insólita, não é ninguém desconhecido, pelo contrário, é alguém que sabe bem como poderá ter acontecido isto, pois estamos a falar de Chris Lassie,
que é um programador da popular aplicação Action Launcher, uma aplicação com mais de 100 mil downloads na Google Play Store. Lancy fez um post no tweet com um print que tirou do seu próprio smartphone, onde mostra a SMS que recebeu por parte da Google com autenticação por via da sua operadora, onde no fim dessa SMS continha um link de uma VPN, e neste caso do Avira, para fazer o respectivo download. Óbvio que o link vinha encurtado, mas claramente percebeu-se que se tratava de uma publicidade ao qual o utilizador não autorizou a recebê-la. E a confirmação de que se tratava de uma publicidade surgiu por duas questões. Primeiro, que ela vinha com a indicação de SMS Ad, e para quem não sabe o que é Ad, é uma referência à plataforma de anúncios. Temos os casos da Google Ads, do Facebook Ads e por aí fora. Em segundo, a própria aplicação de mensagens descartou essa SMS para spam, talvez pela própria configuração do aplicativo de mensagens ou até mesmo por indicação do utilizador para bloquear e mandar para spam o que é publicidade, etc, etc. Lassie, sendo programador, fez uma vasta verificação e percebeu que a parte que se destinou à publicidade aparentou ter sido adicionada por parte da operadora. Ou seja, houve alegadamente intervenção por parte da operadora que surgiu como intermediária neste caso e aproveitou-se de algo para adulterar com um propósito claro, publicidade, como não podia deixar de ser. Meus amigos, caros ouvintes deste canal de podcast de tecnologia, trouxe-vos esta notícia hoje não para bater mais uma vez na mesma tecla de como nós devemos ser cautelosos com aquilo que fazemos, onde é que disponibilizamos os nossos dados, ou que autorizações é que damos a certas e determinadas aplicações, a certas e determinadas empresas, que autorizações é que damos. Não venho bater nessa tecla mais uma vez, porque acho que já chega de falar um pouco disso. Acho que já falei demasiadas vezes em diversos episódios sobre essa questão, e os episódios estão no ar para quem quiser ouvir mais que uma vez, para se fazer lembrar da importância no ano em que estamos a viver e no século em que estamos a viver e na velocidade com que a tecnologia está a caminhar a passos largos, com uma evolução brutal que às vezes chega a ser assustadora. Mas trouxe-vos esta notícia justamente para ver as opções que muitas vezes a gente toma relacionado, por exemplo, com as operadoras. Isto aqui, claro que aconteceu na Austrália, não tenho conhecimento de todo como é que as operadoras na Austrália funcionam, se isto é uma coisa normal, se não é. Aparentemente parece que não é normal, porque segundo depois no resto da notícia que circulou nos diversos canais de mídia de tecnologia, a Google está a intervir neste caso seriamente, porque até mesmo um próprio funcionário da Google, quando a empresa foi confrontada com esta situação por parte dos mídia, veio um funcionário da Google a público dizer que isto não teve nada a ver com eles, apesar de eles ser uma empresa, como eu já vos disse no passado, que o foco deles é publicidade e a venda de publicidade e de dados do utilizador. A gente sabe como é que isso funciona, mas eles não tiveram qualquer problema em assumir que isto nada teve a ver com eles e que isto nem sequer é prática da parte deles. O modelo de negócio deles é um pouco diferente, apesar que o propósito é o mesmo, que tem a ver com dados de utilizadores, com publicidades, etc, etc, mas a forma como eles implementam o modelo de negócio deles nada tem a ver com este tipo de conduta. E eles acharam isto de tal gravidade que prontificaram-se mesmo a fazer uma investigação profunda,
junto da operadora para tentar perceber o que é que aconteceu aqui. Ora, se a Google descartou-se desta situação e se aquele utilizador, o Chris Lassie, que é programador e sabe como é que estas coisas funcionam, e após ele ter verificado de uma forma mais vasta, de uma forma mais cautelosa e aprofundada, de ter percebido que houve um pequeno adulterar daquela mensagem, claramente percebeu-se que houve aqui uma má conduta por parte da operadora, e as operadoras, como tantas outras empresas, infelizmente, e é isso que eu tenho me batido tanto nos episódios que eu vos trago, é justamente porque é que nos dias de hoje ainda o principal modelo e o principal negócio da maioria das empresas que estão inseridas no mercado se resume e se destina a publicidade. Ou seja, não há mais nada para vender. Será que a publicidade é o único modelo de negócio que as empresas têm como vender e como obter os seus lucros? Não há outra forma. Volto a dizer, e aqui sim hei de bater quantas vezes for necessário. Nós, consumidores, nós clientes, é que somos importantes. Sem nós, qualquer empresa não tem como existir. Somos nós, como consumidores, que pagamos, compramos, usamos dinheiro do nosso bolso para dar a uma empresa e assim essa empresa faturar e obter daí os seus lucros. Por isso é grave ter acontecido isto, mais uma vez com a tónica da publicidade, ainda por cima sendo uma empresa que é uma operadora de telecomunicações, quando ela devia de vender sim, e esse é o verdadeiro propósito da operadora, é as telecomunicações, ou seja, é as chamadas, é os dados móveis, é os serviços por cabo, os serviços de internet, ou seja, é isso o verdadeiro modelo de negócio. Agora, daí a extrapolar e a passar para outras vertentes, nomeadamente a publicidade e, quiçá, a venda de dados, porque a nossa operadora ou as nossas operadoras são as que têm mais dados sobre nós, nomeadamente onde é que a gente navega, por onde é que a gente navega, e por isso é que neste aspecto às vezes é importante a gente ter uma VPN de forma a também colocar um travão nesta troca de dados, e assim como a VPN acaba por bloquear esse acesso a que eles têm. É grave isto que aconteceu e não deveria ser esse o grande propósito destas empresas, mas sim vender aquilo para o qual elas nasceram e estão a coexistir no mercado, que é venda de serviços de telecomunicações, dados móveis, internet e por aí fora, e não publicidade, e não fazermos de nós peças usáveis para aquilo que eles pretendem, que é nada mais, nada menos que obter os seus lucros. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.